Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos nós na nossa caminhada nesse sentido do equilíbrio, da busca, da conexão fundamental. Hoje em dia é tão claro que não adianta ter aparelhos, não adianta ter programas, não adianta ter nada se não tiver conexão. Então, busquemos a nossa conexão, não a conexão com a internet, que tanta gente quer, a melhor, a mais potente, mas a conexão com Deus. Busquemos antes o reino dos céus e tudo o mais nos será acrescentado. Por que buscarmos tão ansiosamente o tudo mais, se não buscamos a chave de tudo, que é o reino dos céus, que é a conexão com Deus? Não é isso? Vamos nós então estabelecer essa nossa conexão, aprofundar, melhorar a nossa conexão, né? Hoje temos uma passagem muito interessante em que Jesus chama para ser seu discípulo um coletor de impostos, uma figura muito odiada naquele tempo, e que foi chamada para ser seu próprio discípulo, um excluído, geralmente quando nós pensamos excluído é uma pessoa que não tem dinheiro, e não era o caso. Mateus trabalhava na alfândega, trabalhava na coletoria, era por isso mesmo desconsiderado, excluído, por um motivo que ia muito além da exclusão por doença ou por dinheiro que caracterizava tanto aqueles tempos. A passagem diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. À primeira vista pode parecer a alguns uma passagem banal. Jesus fazendo discípulos. Mas hoje nós temos a dimensão de quem era Jesus. E naquele tempo, parece tão simples assim uma pessoa passar pelo seu trabalho, o chamar e você seguir? Certamente não. Na verdade, é muito interessante essa passagem para olhar desse ponto de vista mais alto a humanidade, olhar o movimento dos seres humanos, olhar nossas próprias vidas, né? Nós temos buscado muito o poder, e parece a todos nós, diante de tantos escândalos de poder em toda parte, do poder de mídia, do poder de fama, do poder econômico, do poder político, do poder religioso, diante de tanto mau uso de poder, parece que o poder em si é o nosso mal, que o poder é um pecado por si só. Mas nenhuma cozinha pode ser sequer concebida sem uma faca. A faca, por poder ser usada para o mal, por um assassino, ela deixa de ser útil? Ela deixa de ser uma necessidade? O poder é o mesmo, não é? Nós temos usado muito mal o poder. Os exemplos são os mais fantásticos. Há notícias, por exemplo, de que remédios que curam doenças raras deixam de ser produzidos exatamente por não ter um mercado amplo que dê lucro para as empresas. Um outro poder fantástico, um dos mais importantes, uma das tecnologias e das descobertas mais poderosas de todos os tempos foi a pólvora.
E a pólvora talvez tenha sido descoberta como fogos de artifício, servindo à alegria e à beleza. E até hoje ela poderia bem servir à cor ou servir à construção, já que ela é fundamental, por exemplo, na extração de pedras nas pedreiras, mas tem sido utilizada como a maior tecnologia de extermínio, de morte, de destruição da humanidade. É uma opção nossa. O avião representa é o sonho antigo da humanidade, o sonho de voar simboliza a ascensão e, no entanto, também tem sido usado como arma. A maior tecnologia de todas, a mais profunda e mais necessária é o Evangelho, e o Evangelho tem sido também utilizado para erguer catedrais, para justificar sonhos de poder, de dinheiro, de bancadas políticas. Então o poder em si, ele é ruim? Ou ele simboliza, ou ele é necessário, mas o seu mau uso é que nos deve preocupar? Poder para quê? Qual a finalidade do poder? Como nós temos usado o nosso poder? Como Jesus recomenda que usemos? Essas perguntas mostram que a filosofia, que a espiritualidade são as nossas maiores necessidades. Ao contrário do que se pensa que filosofia e religião são perda de tempo, não há nada mais necessário do que perguntar em que sentido nós temos gasto o nosso poder. E é fácil perceber, por todo esse raciocínio, que nós temos usado muito mal. Nós mesmos. Uma das primeiras questões a respeito disso é exatamente perceber o poder que nós temos, porque é fácil nós acusarmos o poder do outro, o poder que os outros têm. Nós até separamos, muitos de nós separamos o mundo, a humanidade, entre os poderosos e os excluídos, pois nós precisamos reconhecer que todos, excluídos e poderosos, temos o poder básico do tempo, o poder básico do pensamento. São dois poderes dos quais decorrem todos os outros. Porque pelo nosso pensamento nós estabelecemos as nossas parcerias, as nossas sintonias, angariamos forças na carne, na matéria e no espírito através do nosso pensamento. O uso que nós demos para o nosso tempo pode fazer de nós vitoriosos espirituais que praticamente nada tem a ver com os vitoriosos pela humanidade. Muitos dos vitoriosos espirituais não tinham valor. Por que Jesus não estava nos livros, nos registros de história do seu tempo? Porque ele não era um dos poderosos, ele não era um general, ele não era um rico, ele não era um grande sacerdote reconhecido pela humanidade. Ele sequer tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Nem sempre os pobres são tão desimportantes, nem sempre os sem poder político e monetário são tão desimportantes quanto a humanidade pensa. Ao contrário, os seres mais importantes da história abriram mão de poder. Buda simplesmente deixou de lado o projeto de poder estruturado que estava nas mãos dele, organizado pelo seu próprio pai, um grande rei, que o tinha como seu continuador, seu seguidor, é claro, como todo rei. Jesus saiu da sua grande estrutura aonde ele recebia e recebe
toda a assistência dos maiores espíritos da humanidade, como governador da Terra, e largando essas altíssimas sintonias que a gente não consegue nem imaginar, veio readquirindo corpos que a ascensão espiritual dele já tinha perdido, se condensando, por assim dizer, para possibilitar adquirir um corpo material. Abriu mão de toda a elevação de milênios em nosso nome. E assim ele foi o homem mais poderoso da Terra, que simplesmente repartiu a história, separou o calendário entre antes e depois, influenciou bilhões e bilhões de pessoas, tornou-se o homem mais citado, certamente, que é uma das formas de aferir a influência, o poder dos pensadores, é saber a quantidade de citações que ele aparece. O ícone mais mostrado, a biografia mais representada, sem dúvida Jesus é o mais poderoso de todos os tempos. E por quê? E que poder é esse? É muito interessante reconhecermos que há dois poderes. O poder da Terra é o poder substantivo, é o poder coisa, é o poder trono, é o poder coroa, é o poder cofre, é o poder ser visto, ser exaltado, ser idolatrado. E há o poder verbo. No início era o verbo, depois fez-se a luz. Marca assim a presença, as escrituras marcam assim a presença e a fundamental de Jesus na formação da Terra. No início era o verbo, Jesus é o verbo. E o poder verbo não é representado por ninguém melhor do que Jesus. O poder verbo é o poder que serve, é o poder ensinar, é o poder ajudar, é o poder melhorar, é o poder curar. Esse poder servir, representado por Jesus, é o melhor poder a ser perseguido por todos nós. É a boa direção, é o redirecionamento dos nossos talentos, do nosso tempo, do nosso pensamento, em nome do que for útil, do que for realmente essencial para a melhoria da humanidade. Redirecione o seu poder e a sua vida se transformará. Preste atenção e otimize o uso do seu pensamento e do seu tempo, porque isso abrirá para todos nós a nova vida, a vida que vai desabrochar de dentro de nós todo o imenso poder que Jesus anunciou quando disse: vocês farão mais do que eu mesmo fiz. Vocês são deuses. Não há poder maior que esse. E quem for bem no pouco, que é esse que nós temos no dia a dia, à nossa volta, à nossa disposição, o nosso pensamento, o nosso tempo, mais lhe será dado. Foi o que foi colocado, ensinado na parábola dos talentos. Usemos bem esse poder que a vida nos concede a cada momento. E nós seremos cada vez mais poderosos, servindo, cada vez mais poderosos com Jesus. Porque todo poder, como todo bem, vem de Deus. Até a próxima. Grande abraço, bom uso de poder para você.